Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje, que eu estou lendo essa Bíblia toda. Estou lendo o Velho Testamento e estou programado para terminar ele em 3 meses. Eu já li a Bíblia toda até junho e agora eu comecei a ler de novo, então, o Velho Testamento, e também ouvindo o áudio do Velho Testamento em 3 meses. Só que eu acho que eu termino em 2 meses, porque já estou findando o livro de Ezequiel, né? E eu comecei de Gênesis, já estou findando o livro de Ezequiel e ainda não fez 2 meses que eu estou lendo. Então, depois vou 3 meses ler o Novo Testamento para encerrar o ano com 2 leituras da Bíblia. E ano que vem quero voltar a ler, mas de novo em espanhol. Ok, Hebreus 11 na minha Bíblia, na linguagem de hoje, vai dizer assim, deixa eu ver, essa aqui é a linguagem de hoje? Não é a linguagem de hoje essa aqui. Essa aqui, deixa eu ver com essa Bíblia aqui que eu peguei, estava no meu carro, Nova Bíblia Viva. Ela diz assim, que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Versículo 2: pessoas em tempos passados deram bom testemunho da sua fé. 3: pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Agora vamos para o 19 e o 20, foi os versículos que nós paramos. 19 e 20. Pela fé 19. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria. E por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque soube que Deus daria bênçãos futuras aos seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, quando já estava velho, e para morrer, abençoou cada um dos 2 filhos de José, e adorou a Deus, e apoiado sobre a ponta do bordão, orou. Versículo 22, pela fé, José, ao se aproximar do fim da vida, falou com toda a confiança sobre Deus levar o povo de Israel para fora do Egito e deu ordens acerca do que deveria acontecer com os seus ossos. E depois vem falando sobre Moisés. Vamos ficar aqui. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção para nós refletirmos em continuação sobre os assuntos que estamos falando nesse livro de Hebreus. Em nome de Jesus te agradecemos tudo de maravilhoso que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Amém. Tome assento. Bem, meus irmãos, a igreja em Corrientes foi uma igreja que passou por lá alguns pastores renomados nossos, como o pastor Oceano Ramos Correia, que foi líder lá e formou uma igreja boa lá. Pastor do Dedos de Davi, pastor Duca, era chamado pastor Duca, passou por Corrientes, construiu uma igreja lá também e depois voltaram ao Brasil. Da mesma forma, lá agora em Córdoba, na cidade de Altagracia, lá tem um templo também que nós alugamos lá, que foi a nossa primeira missionária enviada de Santa Catarina para lá, a irmã Roseli. Ela foi enviada pelo pastor Ciseno, isso alguns anos atrás, foi a primeira jovem, ela era solteira quando ela foi para lá, e eles moraram embaixo de barraco coberto com lona, aquelas lonas de pretas, aquelas lonas finas, e fechado de zinco, com madeiras que eles ganhavam, e começaram o trabalho lá. Ela e uma outra moça, 2 moças solteiras, e depois todas as 2 casaram, a outra continua a nativa e a irmã Roseli está hospitalizada aqui. Bom, o pastor Celinho, o esposo dela, ficou lá 30 anos, ele ia de fusquinha daqui lá. Nós fomos com um carro confortável, fomos andando bem, levei um maleiro em cima que arrumei emprestado com o pastor Jean Gemelli, levamos 3 malas lá em cima do baú,
né, porque a irmã Cristina foi conosco, a esposa do falecido irmão Vilmar Abreu. Ela tem um irmão que mora a 70 quilômetros lá e vai se congregar agora com o pastor Valdecir, e então levamos ela foi conosco, então fomos em 5, né? E de lá para cá a gente tirou o maleiro, botou dentro, deitamos o banco da caminhonete, botamos o maleiro dentro, tiramos o rack de cima, que ele fazia muitos unidos, parafusamos, botamos dentro também, para a gente vir mais rápido. Então, de sorte que o povo argentino é bem diferente de nós. Se você for num culto argentino, ou você sai de lá abençoado ou sai estragado, porque eles dançam, eles assobiam, eles gritam, eles correm, eles fazem bem diferente, uma cultura totalmente diferente de nós. Eles ainda são do tempo da coreografia, eles ainda têm aquelas coreografias, aquelas meninas que dançam na coreografia e tal, que aqui no Brasil pegou um tempo, mas era um negócio mais levezinho, né? Uns gestinhos mais assim, né? Agora que às vezes no teatro aí que tem ali algumas outras diferenciadas, mas lá o negócio pega mesmo, e lá o povo é alegre, eles cantam alto, o som deles deixa você vindo para casa, vai dormir, fica aquele urro no ouvido, e você dorme com aquele, parece um besouro que está no seu ouvido, né? Mas é um povo abençoado, animado, alegre, né? Bem diferente do nosso. O pastor que for para lá, que for meio paradão, que fosse muito cheio de história, ele não produz lá. Eu estive sentado com um pastor que ele está lá 10 anos, 11 anos ele está lá, está indo embora, e ele disse: pastor, se o senhor estivesse aqui mais cedo, nós iríamos fazer um trabalho bom, mas eu digo, você ainda tem até o final do ano, você pode nos ajudar aí, orientando aí os nossos pastores e tal. E foi uma bênção, Deus, tomamos café com ele, a senhora dele, a pastora. Então ele vai de volta para Brasília, e ele ia passar todos os membros da igreja dele para a nossa, mas daí um pastor lá resolveu, que está em Rosário, que está a 600 quilômetros, 450 quilômetros de lá, resolveu assumir a igreja lá. Então disse para o Valdecir: deixa lá e vamos só nós, né? Então temos começando do zero, aí temos resgatando alguns irmãos, e eu comparei lá assim, como nos Estados Unidos, né? Que tem muitos brasileiros nos Estados Unidos, lá tem as igrejas de brasileiro. O brasileiro está hoje aqui na igreja, amanhã ele já vai estar lá na outra igreja. Depois da manhã, outro convidou ele para ir outra parte dos Estados Unidos, ele já deixa o pastor ali, já vai para lá, porque o irmão arrumou um serviço lá para ele, vai ganhar $1 a mais, ele já se manda para lá. Então é uma igreja assim, que não tem firmeza, né? E lá na Argentina agora, lá é a mesma coisa, eles estão lá, e daqui a pouco vão para outro lado, e o pastor conseguiu ganhar um colombiano para Jesus com a esposa dele, estão congregando com eles, e de outras nacionalidades também. Então o pastor Valdecir está começando praticamente do zero, né? O pastor que tem a igreja lá, ele disse: eu vou arrebanhar os irmãos que saíram, mas com a pandemia a igreja fechou, ficou depredada, né? Depedrada, é isso, né? Ficou totalmente abandonada, cheia de mato. Nós fomos lá, eu e o pastor Moisés e o pastor Valdecir, nós fizemos uma limpeza geral na igreja, pagamos lá alguém para fazer, e as irmãs ajudaram a limpar a igreja, tinha uns panos na igreja, uma igreja assim tamanho da Betânia, tivemos que arrancar aqueles panos, não tem forro, a igreja é de zinco, então dá aqueles ecos dentro da igreja assim, que a gente às vezes entende a voz do camarada, às vezes não entende, não tem som. Me ligou agora hoje, me passou o som para a igreja lá, é 7 mil, vai dar 7 mil, 8 mil no nosso dinheiro, para botar 2 caixinhas de som pendurada e mais um retorninho para eles, né? E mais uma mesinha de som. Eu disse: olha, deixa que nós vamos ver, dar um jeito aqui no Brasil de conseguir para você 2 microfones. E eu disse: por enquanto é pouquinha gente, meu filho, só vai no violão mesmo, né? Vai no violão, no gogó, e vai mandando brasa aí. E o pastor Camilo, então deixei ele lá. Vocês pensam na alegria do pastor Camilo? Olha, só chamada de Deus mesmo, queria ser missionário, para sair daqui, para ir para lá, começar do zero, né? Então ele vai ficar 30 dias com o pastor lá, aí o pastor tem que voltar,
e atravessar o carro dele de novo lá, a cada 3 meses ele tem que ir lá na alfândega, né? Lá na divisa, na fronteira, passar o carro para lá, ficar 2 dias lá ou 1 dia, passar de volta o carro para cá, entrar, ficar mais 3 meses, porque ainda não conseguiu fazer a documentação do carro. Eu disse para ele, essa documentação demora, é melhor você vender esse carrinho aqui e comprar um aí dentro da Argentina. Mas às vezes a nossa fala às vezes não tem muito valor, mas ele já está vendo que é isso por aí mesmo, porque levar um carro de um país para outro, né, é muito difícil, mas ele está tentando lá, já gastou e eu acho que vai gastar mais um pouco e ainda vai demorar mais. E o pastor Camilo então e a irmã Josi, a gente alugou um apartamento para eles, já tem que pagar na hora, né? Paguei lá, para eles ficar 30 dias, um apartamentozinho bom, né? Eles faziam comida e tudo. E eu disse, hoje eu liguei ao pastor lá, disse, pastor Valdeci, eu quero lhe dar uma proibição. Ele fala, meu pastor, você está proibido de falar com o pastor Camilo em português. Você vai falar com ele só em espanhol, porque não adianta, daí não vai pegar a fala. Eu fui com ele lá comprar alguma coisa, o pastor Camilo respondeu lá para o homem, e o homem não sabia, porque a gente aprender aqui com a nossa professora irmã Cristina é uma coisa, mas quando chega lá tem muitas manhãzinhas na linguagem deles lá, que a gente não entende, mas foi muito bom, graças a Deus, espero que Deus abençoe, mas eu fiquei entusiasmado, foi com a alegria do pastor Camilo, e pastor Camilo faz tudo aqui para nós, né? Faz tudo aqui para nós. E eu sei que ele vai quebrar nossa perna aqui, porque muita gente vai sentir falta dele aqui, mas ele tem a chamada de Deus, eu não vou impedir, ok? Bom, nós começamos a falar sobre os heróis da fé, e aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, começa a mostrar a galeria dos heróis da fé. Ali está anotado muitos homens de Deus que foram marcas e que estão registrados ali naquela galeria. Eu chamei também do Salão da Fé. Nós vimos que o versículo 4, eu disse que ali começa o hall da fé, começa aqui no versículo 4, né, quando o versículo 4 diz assim, que foi pela fé que Abel apresentou um sacrifício superior ao de Caim. Deus aceitou Abel e deu provas disso, aceitando a sua dádiva. E embora Abel esteja morto há muito tempo, por meio da fé ainda fala. Aqui começou realmente o hall da fé. Veja que depois foi falado no versículo 5 sobre Enoque, que ele agradou tanto a Deus, e ele foi um homem de tanta fé, que o Senhor acabou levando e recolhendo o Abel, o Enoque. Depois nós vimos também Noé, no capítulo 7, que também ouviu a voz de Deus, acreditou em Deus e resolveu construir uma arca sem nunca ter visto chuva. Nós estamos falando sobre fé. Fé é aquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Isso é fé. Em outras palavras, fé é você saber que o que Deus diz vai acontecer, é verdade, é você acreditar no que Deus te diz, no que Deus diz, isso é fé. Bom, depois nós, além de Noé, nós vemos que também aparece então o Abraão, é chamado de pai daqueles que acreditam, porque ele foi o pai da fé. E nós, no versículo 11, nós vimos ali que nasce o Isaac, e você vai acompanhar na Bíblia. Vamos trocar esse microfone aqui que está falhando? Acho que tem que trocar o microfone que está falhando aqui. Veja que Abraão, ele foi chamado pai daqueles que acreditam, porque Deus fez uma promessa para ele quando ele tinha praticamente 75 anos de idade. Deus disse, de ti nascerá um filho que vai produzir de tal forma que muitas famílias da terra serão abençoadas. Eu multiplicaria a tua descendência. Ele estava com 75 anos e Sara estava com 65, se não me foge a memória, ou menos um pouquinho.
né? Aí veja que o que acontece, eles ficaram crendo, Abraão ficou crendo, mas a Sara, ela, o que é que ela faz? Ela diz: Abraão, está demorando, já passaram-se anos e não aconteceu nada, então toma minha serva. E daí então deu a sua serva chamada Agar para Abraão, e nasceu Ismael. E o Ismael até hoje, né, a sua descendência briga com Israel, ali os primos se brigando. Bom, depois que nasce o Ismael e dá aquelas contendas ali, isso, troca aqui, meu filho, obrigado. Você vai notar que aí o anjo aparece para Sara e vai acontecer todo o acontecimento. Daí está com 100 aninhos e a Sara está com 90, então 10 anos de diferença, né? 100 anos, Sara com 90, nasce o Isaac, uma criança. Que maravilha! Abraão ainda ficou acreditando, mesmo que Sara queria, porque queria um filho, Abraão insistiu com ela, mas de tanta insistência dela com Abraão, Abraão acabou cedendo. E no ceder, então, mesmo assim ele não desconfiava, ele não desacreditava no que Deus falou. Só que o menino cresceu, eles começaram a viver em tendas, né? O nascimento de Isaac e de Ismael, o Isaac começou a crescer, o Ismael com ciúme dele, a mãe com ciúme também, porque queria herança, e você vai ver que todo um contexto familiar, houve uma crise entre as famílias ali. E nesse acontecimento aí, mesmo Abraão, agora nasceu o filho, ele parou de fazer sacrifício. Se você for notar, eu passei rápido, né, mostrando que Abraão não conseguiu mais fazer sacrifício, ou esqueceu de fazer sacrifício. Aí Deus viu que o menino era o ídolo dele. Deus disse assim: Abraão, quero falar contigo. Fala, Senhor, me dê o teu filho em sacrifício. Parece que o Abraão sair da sua terra e da sua parentela foi fácil. A chamada de Deus para ele: sai da tua terra, do meio do teu pai, da tua mãe, e vai para uma terra que eu te mostro, que eu vou te mostrar. Ele, acreditando, pela fé, ele sai, leva o Terá junto. Terá, você vai ver que ele era vendedor de ídolo, ele fabricava ídolos, santim, para ficar mais claro. E ele disse: não, eu vou junto contigo. E caminhou um pouco, foi um embaraço na vida de Abraão, mas depois se desvencilharam lá, ok. Depois aparece um Ló acompanhando Abraão também. Lózinho também foi um problema para Abraão, o sobrinho. Depois, no fim, ele chegou o momento que os pastores de Abraão com os de Ló começaram a brigar. E a Bíblia então vai anotar aí que Abraão diz assim: ó, não é bom que haja contenda entre meus pastores e os teus pastores. Vamos fazer o seguinte: escolhe aonde tu quiser e tu separa o teu rebanho do meu, porque nós estamos crescendo muito, então separa. Olha, qual é o tio que faz isso? Aí quando Abraão fez isso para Ló, diz a Bíblia que Ló olhou lá para as campinas do Jordão, que era para a região de Sodoma. Ele olha para lá, vê as campinas verdejantes, vê pasto, não tinha muito morro, não tinha muitas montanhas. É para lá que eu vou, tio, eu vou para lá. Tá bom. E ele faz uma escolha que todos nós às vezes fazemos, porque o olho cresce, né? E vê a produtividade, vê que para lá é bom, já então eu vou para lá. E você vai notar no contexto bíblico que ele vai numa direção própria, numa visão própria. Não era a visão de Deus, porque quando você consulta Deus, em qualquer coisa que eu e você façamos, precisamos consultar Deus. Deus precisa fazer parte da nossa vida dia após dia. E aqui nesta passagem bíblica, você vai ver que ele aparece aqui, o Abraão aqui, aparece o Isaac, né? Mas se você for fazer um contexto bíblico de Gênesis, você vai vendo que houve muitos intempéries na vida de Abraão. E agora Ló separa dele, e quando ele separa, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, olha para o oriente. Abraão olhou. Olha para o ocidente, olha para o outro lado, olha para o outro lado, estás vendo? Estou vendo, Senhor, toda esta terra eu te darei. É por isso que eles ficam brigando até hoje, porque Abraão foi lá e possuiu de volta aquelas terras, porque Deus deu para ele, e foram expulsando as pessoas de lá, e tomaram posse da terra.
Depois erraram, fizeram tantas bobagens, Deus manda fome, manda isso, aquilo, desce para o Egito, ficam no Egito lá um tempo, e depois Deus tira eles do Egito e eles vêm para conquistar as terras que Deus já tinha dado para eles antes, lá atrás. Então você vê que sempre houve esse problema. Agora eu vejo que todos os membros da galeria da fé, né, que eu chamo o Salão da Fé, morreram sem conhecer o Salvador, porque Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro. Eles tinham uma promessa de que viria um Salvador, um Messias, e até hoje o povo de Israel espera um Messias. Eles não aceitaram Jesus. Tanto é que o irmão Celestino Eupídio, que é irmão do pastor Cisino, que está aqui sempre com a gente, ele vem nas escolas dominicais e às vezes e no culto de Santa Ceia, porque ele já está com a idade bem avançada, não dirige quase à noite, muito pouco, e ele estava tem lojas, até hoje ele tem prédios lá em Bituba e um hotel grande lá, e o irmão Sena então foi comprar alguma coisa numa loja de um judeu em São Paulo. Daí ele começou a falar sobre o Messias para ele, que o Messias, o Filho de Deus. Aí aquele judeu disse para ele: Messias era um arruaceiro, Messias era um brigante que tinha por lá, fazedor de confusão. Nós estamos esperando o Messias. E o irmão Sena quis argumentar que Messias era o Filho de Deus. Não, aquilo lá, por isso mataram, penduraram na cruz. Nós estamos esperando o Messias, que ele vem para reinar, ele vem para governar. Então vocês veem que até hoje eles estão esperando o Messias. O Israel de Deus, que era o povo separado de Deus, não quis acreditar que aquele era o Messias. Aí aparecem os gentios, eu e você, acreditando que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz para perdoar nossos pecados, e aí então nós agora somos o Israel espiritual. Não temos diferença nenhuma deles, né? Até às vezes dá vontade de usar aquele quiparzinho assim na cabeça, né? Alguns até usam, né? E usam o símbolo e uma série de coisas. Eu prefiro ficar assim do jeitinho que Jesus me salvou. Bom, então todos esses morreram na esperança do Salvador e não viram, não receberam o Salvador prometido e o reino eterno, mas a sua fé e promessas de Deus os salvou. Eles acreditaram em Deus, foram fiéis ao que Deus falou para eles e receberam de Deus também o reino. Amém? Eles viram as promessas, foram persuadidos de que existiam e se apegaram a elas, mas não desfrutaram assim, como nós estamos desfrutando hoje. Bom, depois nós vimos também que daí então nasceu o filho de Abraão na carne, que foi um desejo apenas de Sara, não era o da promessa, porque o da promessa viria. Por isso que tem um versículo que diz que os irmãos dizem assim, né? Deus tarda, mas não falha. Eu pergunto para você, Deus tarda? Não, Deus chega na hora certa, só que a Sarinha não esperou, e daí nasceu um filho do desejo, da concupiscência da carne. Agora, quando chega o da promessa, então, esse aqui era o cumprimento do que Deus tinha falado. Por isso espere, tenha fé. Quando Deus te dá uma revelação, uma visão, ou Deus usa alguém em profecia para você, você fica firme naquilo que Deus te disse, porque cedo ou mais tarde as promessas de Deus não falham, vão acontecer, seja para o teu filho, seja para a tua família, seja para a tua vida. Então, embora Abraão tivesse outro filho na carne, ele tentou cumprir a promessa de Deus, né? Só o Damasceno que vai herdar isso que é nosso, e deu uma serva para Abraão. Bom, Deus não reconheceu esse filho, porque esse foi um filho da carne, mas Deus então agora disse para Abraão assim: Abraão, agora que tu tens o teu filho, me entrega ele para mim de volta, eu quero ele. E Abraão, diz a palavra de Deus, que ele sai e prepara 2 moços com ele, vamos até o Monte Moriá. Deus quer que eu vou lá fazer um sacrifício. E a Sara está muito curiosa: por que tu vai? Por que tu vai levar o menino? Não, eu quero que ele aprenda o sacerdócio,
Sabe aquela história, né? O pai vai enrolando a mãe, dando umas pedaladas, como alguém diz assim, né? Vai enrolando, diz, não, ele vai porque eu quero que ele aprenda alguma coisa. Mas a Sara estava agoniada, querendo saber. Agora, se Abraão contasse para Sara, o que você acharia que iria acontecer? Ela ia abraçar o menino, não, tu não leva ele, e acabava. Ele disse, não, meu bem, deixa aqui. E só que ele sai sem um cordeiro. E o menino podia dizer para o pai, ou o servo, dizer, ô Abraão, vamos lá escolher o cordeiro. Nós temos que escolher um cordeiro bom para levar. Mas Abraão disse, não precisa, Deus proverá para si o cordeiro. E foram. Mas eu creio que a Sara ficou em casa mordendo os dedos assim, dizendo, mas o que ele foi com esse menino? O que está acontecendo? Tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas Abraão não disse nada a ela. Tem coisas que você não pode falar para a comadre, porque se você falar para ela, você vai perder a bênção, ela vai atrapalhar, né? Tem coisas que às vezes você tem que ficar, você e Deus, até que Deus revele tudo, para depois você poder falar, né? Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Deus, ele não ignora os pecados quando cremos em Jesus. E Deus, então, por isso não reconheceu aquele outro filho, mas reconheceu da promessa. O que Deus promete, ele vai cumprir e vai fazer acontecer. Bom, aí nos versículos 18 e 19, eu quero que você abra a sua Bíblia e vamos ler ele de novo. Diz que Deus havia dito a Abraão especificamente que ele teria um descendente por meio de Isaque. E visto que Isaque ainda era jovem, não tinha filhos, né, não era casado, o Abraão então sabia que Deus restauraria Isaque. Deus me pediu Isaque em sacrifício, eu vou oferecer, porque Deus disse que tem uma promessa, a minha descendência partiria dele, foi Deus quem falou, então Deus pode até ressuscitar ele das cinzas. É mais ou menos o que o contexto diz. Em Gênesis, no capítulo 22 e 5, olha o que Abraão diz. Foi aqui que eu parei. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, ou seja, até o monte, e havendo adorado, nós tornaremos a vós. Então ele sabia que ele ia com o filho e ia oferecer o filho, mas depois Deus poderia ressuscitar o filho, Deus poderia dar de volta o filho, porque Deus tinha falado a ele que era daquele filho que nasceria uma descendência como as areias da terra, como as estrelas do céu, e tudo partiria dali. Então isso é fé, e Deus pede o filho, e o que eu me admiro em Abraão é que Abraão obedece a Deus, porque era um momento difícil. Aí você vê que então Abraão vai ao monte. Existe aqui um paralelo entre Abraão oferecendo Isaque, e existe um paralelo de Deus também oferecendo Jesus como sacrifício. E nós vamos ver esse paralelo aqui rapidinho, porque as horas passam e eu quero encerrar esse assunto hoje. Então existe esse paralelo entre Abraão oferecendo Isaque e Deus sacrificando o seu filho amado. Vamos ver. Abraão pensou em Isaque como morto para a jornada de 3 dias até o Monte Moriá. Ele já sabia, o meu filho está morto, porque eu vou oferecer ele vai morrer. Agora, quantos dias Jesus esteve morto? 3 dias. Eles levaram 3 dias para subir o monte, para ir lá oferecer. Era 3 dias para chegar lá no monte, lá em cima, para oferecer. Desde quando Deus pediu o filho dele para Abraão, o filho dele já estava morto. Agora, a Bíblia diz que Jesus, então, também esteve morto 3 dias, né? Daí, na manhã de domingo, ele ressuscita. Ok. Isaque, diz um versículo da Bíblia que ele levou a lenha sobre as costas, a lenha que ia servir para colocar o sacrifício, que era botado, amarrado o sacrifício ali, o animal era amarrado, as patas e tudo ali, né? Eu começo a pensar aqui, fazendo assim uma visão mais ou menos do que teria acontecido, é que Abraão chega para o seu filho e diz: meu filho, o sacrifício é você,
E agora o filho oferece, quem sabe, a mãozinha dele, e amarra a mão e o pé, e Abraão ia imolar ele mesmo, ia degolar o filho. E o que me chama a atenção é que esse Isaque aqui levava a lenha nas costas para o sacrifício. Quando ele pergunta ao pai: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Isso aí deve ter rasgado o coração de Abraão. Isso aí deve ter deixado ele muito pensativo sobre aquilo, que ele não poderia dizer nada. Mas quando chegou lá, ele toma a mão do seu filho, certamente, e diz: filho, Deus pediu, foi você. E ele diz assim: pai, então faça conforme a vontade de Deus. Foi Deus que pediu, pai? Então estou aqui. Aí, fazendo um paralelo entre Jesus e o Isaque, Jesus levou o que sobre as costas? Levou o madeiro. Se foi a parte da cruz, se foi o travessão, ou se foi o que foi, mas Jesus levou às costas também a lenha do sacrifício. Uma parte da cruz ele levou. Veja, Jesus carregou a cruz nas costas. Tanto é que depois ele tropeçou, ele caiu, e alguém passava por ali e pediram, os guardas forçaram uma pessoa a ajudar ele e levou. Ok. Todos os dois, tanto o Isaque quanto o Jesus, eles foram submetidos à vontade do Pai. Jesus se submeteu à vontade de Deus, e o Isaque se submete à vontade também de Abraão. Eu estou fazendo um paralelo entre os dois para ver como vem Cristo sendo o centro de toda a Bíblia. O Velho Testamento, a profecia sobre Cristo, tudo gera em torno de Cristo. Já lá já dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus aparece ali no batismo. Ele foi morto antes da fundação do mundo, já estava pronto o projeto de Deus, quer dizer, já estava tudo em torno de Cristo. E é por isso que nós amamos Cristo, e é por isso que Cristo vai nos levar com Ele. Bom, ambos os sacrifícios ocorreram no Monte Moriá, tanto de Isaque, que ia ser sacrificado, tanto é que quando ele vai sacrificar o filho, o Senhor brada do céu e diz: Abraão, não faças tal, agora eu sei que tu temes a Deus. E ele olha assim, tinha um cabrito que estava lá, ele desamarra o filho, pega o cabrito lá, o cordeiro, e traz e oferece a Deus. E depois você vê Abraão continuando sacrificando a Deus de novo. Sabe, eu faço uma comparação com a gente às vezes está num auge na igreja, né? Glória, glória, aleluia, temos sempre no glória, mas daqui a pouco vem um embate, daqui a pouco vem uma luta pesada, ou com um filho, uma doença, ou um momento que ficou desempregado, e daí começa a luta, já não dá mais para cantar alegre, já fica triste. E daí a gente vai dizer: por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo? Eu sou fiel no dízimo, eu faço isso, faço aquilo. O Senhor diz assim: cara, tu não está orando mais, tu não tem mais tempo para mim, tu não lê a Bíblia, tu gosta de um churrasquinho, tu gosta de ir lá visitar e passear, e ir lá para resorts, é isso? Você gosta, rapaz, e eu, e a minha casa, e a igreja. Aí Deus pega e permite um embate para te trazer de novo para a sua presença, para trazer eu e você de novo para os trilhos, porque a gente está saindo fora do trilho. Foi o que aconteceu com Abraão. E Abraão então chamou o lugar ali em Gênesis 22:14, o Senhor proverá, e disse: no monte do Senhor se proverá. Aí no versículo 20, embora Isaque não fosse conhecido como um homem espiritual, porque a gente não vê assim o Isaque sendo igual ao pai, mas ele está listado aqui na galeria da fé. Ele está aqui por causa das bênçãos proféticas que foram pronunciadas sobre ele e sobre seus filhos. Então ele entrou ali na galeria da fé. Aí no versículo 21 já vem o filho de Isaque, que é o Jacó, e ele reivindicou agora 2 filhos de José, porque José foi vendido para o Egito, ficou lá, casou com uma egípcia, e teve 2 filhos, que foi quem lembra o nome deles? Era Efraim
e Manassés. Ok, obrigado. Efraim e Manassés, 2 filhos que nasceram. E o filho mais velho de Jacó era filho da esposa que foi forçada a casar com Jacó. O Jacó trabalhou por a Raquel, e o sogro dele, o Labão, é Labão, né? Labão deu a Leia para ele. É isso? É. A Leia, diz a Bíblia, que ela tinha um problema na vista ali, ela tinha uns olhos meio rebelentos, né? Ela tinha dificuldade ali, qualquer coisa, e ele gostou mais da Raquel. O velho era trapaceiro, enrolado. Ele disse: aqui é costume da terra, tem que primeiro ser a mais velha que tem que casar, porque senão ela vai ficar de vovó aí. Então a mais nova não se dá, é primeiro a mais velha. Mas o velho é porque também era trapaceiro. Aí você vai ver que depois que ele viu que o sogro tinha enganado ele, a Bíblia diz que o sogro disse para ele: não, então tu trabalha mais 7 anos e eu te dou a Raquel. Então veja que o filho da esposa que foi forçada a Jacó, era o filho mais velho de Jacó, era filho da esposa que foi forçada a Jacó, enquanto José foi o primeiro filho da noiva escolhida de Jacó. José era filho de quem? De Raquel. Então veja, o que Deus dá é diferente daquilo que a gente faz sem consultar a Deus. Você dá para acompanhar aqui mais ou menos o que está acontecendo? Então, quando Jacó abençoou os filhos de José, o Jacó, ele propositalmente, diz a Bíblia que ele cruza as mãos. Jacó botou na frente dele o filho mais velho, para ele botar a mão direita e abençoar o filho mais velho, e botou o outro à esquerda, o mais novo. E a Bíblia vai dizer que Jacó, o Jacó, ele pega e cruza as mãos, bota a mão direita sobre a cabeça do menor, do Efraim, e bota a outra mão na de Manassés. E José diz: não, meu pai, o primogênito é ele. Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também vai ser grande, mas esse aqui é que vai dominar, esse aqui vai ser mais rico, porque esse aqui tem a minha bênção e a bênção de Deus. Então veja que a tribo de Efraim era maior do que a de Manassés. Aí quando José está morrendo, no versículo 22, ele diz para os seus filhos, pediu para eles: ó, Deus vai retirar vocês daqui, e quando Deus levar vocês para uma terra que ele prometeu, que é a Canaã, vocês não deixam meus ossos aqui, vocês levem. E José morreu, os ossos ficou lá guardado, embalsamaram ele, guardaram lá, né? Quando José faleceu, e porque ele acreditava que um dia Deus levaria o seu povo para a terra prometida. Eu estou falando sobre fé, sobre você acreditar, sobre você crer. Por isso ele está aqui também na galeria dos heróis da fé, o José. Aí depois no versículo 23 vem falando sobre os pais de Moisés, que esconderam Moisés pela fé 3 meses, porque a ordem era matar. Eles entravam nas casas, pegavam as crianças e matavam. A mãe de de Moisés escondeu ele, a Joquebede, por um espaço grande. Por que ela escondeu ele? Não acreditando ou não cumprindo o decreto de um faraó. Ela tinha que fazer isso. Como cristão, meus irmãos, nós devemos obedecer também às leis do país, porque a Bíblia manda nós obedecer às nossas autoridades. Mas se houver conflito entre a lei de Deus e a lei dos homens, nós devemos ficar com a lei de Deus. E foi o que Joquebede fez aqui. Ela ficou com a lei de Deus. Então veja que Moisés rejeitou um possível governo no Egito, que ele era para ser um dos governantes do Egito. Ele abandona tudo porque ele creu, a sua mãe incutiu na mente dele que Deus ia tirar os escravos dali, Deus tiraria eles com mão poderosa, levaria eles para Canaã. Ele foi filho da filha de Faraó e filho de Joquebede, né? A Bíblia vai mostrar que quando ela prepara o cesto, betuma e solta no rio Nilo,
ela manda sua filha ir acompanhando ali aquele bercinho, né, na água, todo revestido de junco, vai acompanhando para ver onde é que ele iria. E ela soltou justamente crendo que alguém ia recolher o filho dela, porque Deus tinha uma promessa. Quando nós temos essa fé, meu irmão, não tem ninguém que cruze o nosso caminho. Não tem ninguém que vai dizer, isso aí não vai acontecer. Olha, eu prefiro acreditar em Deus do que acreditar em você. Vai para lá, roubador de bênção, ladrão de bênção. Fique com o que Deus disse, acredite no que Deus disse. Então Moisés rejeitou um possível governo no Egito, quando escolheu se juntar aos filhos de Israel em suas dificuldades. Moisés, aqui eu escrevi aqui que ele valorizou o pior aspecto da vida piedosa, mais do que o melhor que o mundo tinha a oferecer. Às vezes a gente quer as benécias, né? Ele escolheu as riquezas de Deus em vez dos prazeres e as riquezas do mundo. Temos que, como crentes, saber discernir. Vamos ficar com o que Deus diz na sua palavra, ou vamos sair fora e fazer o que o coração diz, como aqueles do tempo de Josué, que eles pediram um rei, né? E depois ficaram sem reis. Eles faziam o que queriam, ficaram sem o governo de Deus, cada um fazia o que dava na sua cabeça, tiveram que instituir ali juízes para julgar Israel. Bom, os homens de fé sempre veem mais do que aqueles que confiam em seu intelecto natural. Às vezes uma irmãzinha simples, mas por ela ser uma mulher de fé, ela consegue ver mais do que aqueles que vão só pelo seu natural, né? E nós homens somos mais assim, a gente para acreditar numa coisa é mais difícil do que uma mulher, né? Uma senhora, uma mulher, ela crê mais fácil do que nós somos muito cheios de razão, né? Tem coisa que a gente diz, vai dar certo, vou fazer, vai dar certo. A mulher chega para ti, se eu fosse tu, não fazia não. Aí você diz, como não vai? Eu já medi aqui, já calculei, vai dar tudo, vai dar certo, vou fazer. Não faz que não vai dar certo. Mas está aqui, o cálculo está aqui, está tudo certo, me mostra aqui o que vai dar errado aqui. Eu não sei, mas eu sinto que vai dar errado. Meu irmão, acredite na tua mulher, não faça porque vai dar errado. Ela tem um sexto sentido, sétimo, oitavo sentido que eu não sei, mas elas têm algo diferente de nós. Então os homens de fé, talvez elas orem mais do que a gente, talvez elas tenham mais fé do que a gente, porque os homens de fé sempre veem mais do que aqueles que são naturais. E eu olho igrejas que tem um bom pregador, tem um bom cantor, tem um bom conjunto, fazem um show bonito, mas está faltando uma graxinha, está faltando uma banhinha ali, um óleozinho. O que faz a diferença na igreja não é a bela pregação, o hino bem bonito, bem afinado. O que faz a diferença é a unção do Espírito Santo. A hora que o Espírito Santo sair da nossa vida, fica tudo natural. Você não vai fazer só com a sua sabedoria. Sabe, igual aquele cantor. Um dia eu cheguei para um cantor e disse para ele, rapaz, vou te dizer uma coisa que Deus mandou eu dizer para você. Fala, irmão, pastor José, a sua voz é a voz de Deus. Deus me disse para te orar mais, porque tu está muito vaziozinho, cara. Vai orar a Deus, porque tu não ora nada, cara. Tu canta aqui, quer que a igreja se levante, vira para o teu irmão, dá um beijo nele, vira para o outro, dá um abraço nele, diz para ele que ele está mais magro, fala, diz para o teu irmão, vira para ele, olha nos olhos dele. Não precisa nada disso, pode até fazer, mas não precisa. Porque quando você está pregando a palavra de Deus, ela é viva, poderosa, penetrante, mais do que uma espada, e vai até a divisão da alma, e faz do teu interior rios de água viva começar a jorrar, e daqui a pouco as lágrimas aparecem aqui, e você pinga ela na Bíblia. Porque o que faz a diferença na igreja é o Espírito Santo. Por isso eu estou convidando, irmãos, vem a oração das 5 da manhã até as 7, não custa, dá uma passadinha aqui, se não vier das 5, vem às 6. Também fazemos corrente, relógio de oração, para ver se pega meia hora de cada um, para ver se a igreja mais ora.
Porque os pregadores vêm pregar aqui e dizem que bom de pregar em Florianópolis, porque a igreja é aberta, o povo é vivo, um povo alegre, um povo crente. É por causa da oração, meu irmão. Não é de outra coisa, é o Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, que faz a diferença. Então os homens de fé sempre veem mais, eles têm uma visão muito mais perfeita do que aqueles que são natural. E isso aí é da carne, isso aí já aconteceu mesmo. Não, às vezes, né, eu tive uma experiência, eu já contei aqui, de um irmão que ele pegava a biblinha dele, botava dentro do braço, a gente fazia muito culto evangelístico fora, e ele ficava lá falando língua estranha, e orando, de olhos fechadinhos assim, e falava língua estranha, e perturbava o culto inteiro. Aí eu peguei, assumi a congregação, e aí chamei os obreiros lá e disse: vocês nunca ensinaram esse irmão aí, não? Que nessa hora ele deveria falar só com ele e com Deus, como manda a Bíblia e tal. Já falamos, mas não tem jeito, então eu vou ensinar ele. Aí disse para os irmãos: então vou chamar ele, vou conversar com ele, vou explicar para ele e tal. Isso, o homem natural, vou falar com ele. Aí o que aconteceu? Fui lá para visitar ele, peguei o Passat que eu tinha, eu cuidava voluntariamente na igreja, fui lá. Aí cheguei lá na casa dele. Quando ele me recebeu, a esposa dele estava junto com ele. Quando ela viu ele, ela agarrou o mato, entrou, era uma casinha assim no sítio, ela entrou para o mato e ficou lá. E ele me atendeu: desculpa, minha esposa não gosta de crente, não gosta que eu vá na igreja e tal. E daí começou a me contar e tal. Fiquei lá umas 2 horas, ela não voltou. Ele disse: pastor, enquanto o senhor estiver aqui, ela não vem. Eu passo o meu dízimo, pastor, eu tenho que levar escondido e dar, mas eu sou fiel, estou lá levando meu dízimo sempre, mas a minha esposa não pode saber. Eu não trago nenhum recibozinho para casa, porque ela não pode saber. Mas pastor, o que eu era? Bêbado, caído, jogado, e agora eu estou na igreja, pastor. Eu só entro na igreja, a glória de Deus vem sobre mim. E começou a conversar. Aí eu entrei no carro, orei com ele ali e tal, entrei no carro. Quando eu entrei no carro, que eu andei assim um quilômetro mais ou menos, sabe, entrou uma glória dentro daquele Passat, dentro do carro, uma glória tão forte, que eu tive que parar o carro, porque eu fui tomado em línguas estranhas, comecei a chorar, porque Deus tinha me dado uma visão um dia antes, que ele vinha entrando na igreja, falando em línguas estranhas, e eu fui em direção a ele, para dizer para ele: irmão, olha, a Bíblia diz que quem fala em língua estranha, ele edifica-se a si mesmo, e está certo. Então ele deve falar somente consigo e com Deus, se não tiver intérprete. Então, irmão, reduz, porque a gente está no culto ao ar livre, todo mundo fica prestando atenção em você e tal. Eu ia falar para ele, e Deus me deu uma visão que eu ia falar isso para ele no culto. Eu fui no corredor, pastor Getúlio, para falar para ele, e de repente, quando eu cheguei perto dele assim, ia chegando perto dele, e começou um quinturão assim, e eu cheguei 2 metros perto dele, e aquele calor que queria me torrar, e eu cheguei pertinho dele para falar com ele, cheguei mais perto, não deu, porque senão eu ia ficar totalmente queimado do calor que estava passando dele naquela visão para mim. Aí eu peguei o carro, disse que eu vou lá na casa dele ver o que está se passando com ele. Aí quando eu fui lá, falei com ele, orei, tudo natural, a mesma coisa. Mas quando eu entrei no carro, aquela glória veio sobre mim de tal forma que eu não pude. E o Senhor disse para mim: essa, aleluia, é a glória que está sobre ele. Não era uma coisa da carne, não era uma coisa de fantasia, era algo de Deus sobre ele, para poder suportar o que ele estava passando dentro de casa. Só ele crente. Cheguei na igreja, uns presbiterizão natural também, meio cascudão, disseram para mim: e daí, irmão José, fala como hoje? Era com você. Vai falar vocês, eu não. Eu quase me torrei todo, vai lá falar vocês, eu não vou falar não, deixa, porque o que está sobre ele não é natural, é espiritual, é do céu. E deixei, fiquei lá 2 anos, 2 meses e 18 dias naquela congregação, e deixei, fala mesmo, irmão, em língua estranha aí, deixa Deus te encher. Então são coisas que
pode ser corrigidas, mas tem outras que não é coisa de Deus sobre a vida da pessoa. Então os homens de fé sempre veem mais do que aqueles que são naturais. Então eu estou dizendo para mim e para você, ó Josué, não seja tão natural, seja espiritual. Davi, não seja, pastor Davi, deixa eu usar o teu nome, não seja natural, seja espiritual. Também não vamos espiritualizar todas as coisas, né? Então, pela fé, no versículo 29, os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho e seguiram Moisés até o deserto. Então, as nossas vidas inspiram outras pessoas a confiar em Deus, você sabia disso? Ou a desconfiar de Deus. Tem irmãos que você vai falar com ele, que ele diz, irmão, eu estou tão doente, estou tão desanimado, não quero mais na igreja. Por quê, irmão? Não, eu estou desanimado, vou ficar parado. Sempre você vai falar com ele, como é que está, irmão? Irmão, estou numa tribulação, angústia. Não vem oração, não vem com doutrina, não vem nada. Mas tu encontra às vezes uma pessoa de idade que, como é que está? Com Jesus está bom, pastor, com Jesus está bom. E às vezes um outro que é mais novo está sempre contando tribulação, joga essa tribulação para trás, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tenha fé nele, ele vai fazer. Aleluia. Deus às vezes permite que seus filhos entrem em tribulações para testá-los, trazendo provações muito assustadoras para às vezes nos provar. Então, em circunstâncias impossíveis, não temos para onde nos voltar, a não ser para cima. Da onde me vem o socorro? O Davi estava lá olhando para os montes, precisando de que alguém socorresse ele, mas ele diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, depois ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Então o nosso socorro sempre vai vir de Deus, né? Deus quer que fiquemos parados e observamos trabalhar, e então avancemos com fé. Veja o Senhor trabalhar na sua vida. Pô, nós fomos para lá, Deus nos guardou, né? O carro da igreja não tem estepe, não tem macaco e não tem chave de roda, esse carro da igreja. Quando dá um problema, você bota uma meleca ali dentro do pneu e ele injeta o ar de novo, levanta o pneu e você roda aquele líquido ali dentro, tapa os furos e você viaja 80 km e depois troca lá o pneu. Então mas se corta, eu tenho que chamar um guincho ou alguma coisa. Mas daí Deus me leva, me traz, não acontece nada, a gente cuidou dos buracos, tal, cuidamos tudo, Deus levou em paz. Então eu tenho que agradecer a Deus, porque Ele me levou em paz e trouxe em paz. Deus tem guardado teu filho, a tua filha, Deus tem guardado você no seu trabalho, né? Graças a Deus por isso. Então Deus quer que fiquemos parados e observamos o que Ele está fazendo por nós, e nós seguimos em frente com fé. E o versículo 30 diz que Deus prometeu a Josué que todo lugar em que ele colocasse o pé dele, na terra prometida, seria seu, e realmente aconteceu. Então o povo seguiu Josué pela fé, veio a derrota de Jericó, eles rodam na cidade um dia, depois no outro dia 2 voltas, mais uma volta, e foram, no 7º dia deram 7 voltas, e daí a fé dos filhos de Israel ao enfrentar a cidade de Jericó era uma fé que era de ousadia. Por quê? Porque não havia como voltar atrás. Receberam a ordem de Josué, que era o Moisés já tinha ido, e agora começaram a rodar, obedecendo. Era uma fé de ousadia. Vamos fazer, Deus disse que vai derrubar um muro, então vamos lá, isso é fé, então vamos continuar, vamos observar o que o servo de Deus falou. Era uma fé obediente, porque não entendiam porque deviam marchar ao redor de um muro. Por que temos que marchar ao redor de um muro? Mas Deus falou, fé, vamos lá, ação. Aí foram pacientes, porque as paredes não caíram na primeira volta, as paredes não caíram na segunda volta, nem na terceira, nem na sexta. E na 7ª deram uma volta, nada, nem um ruídozinho, nem uma trinquinha. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, quando na 7ª não precisou nada, as muralhas caíram. E elas não caíram assim de lado, Deus abriu um pouquinho a terra assim, elas desceram. Então era uma fé paciente. E por antecipação,
pois sabiam que Deus agiria no sétima volta, Deus agiria. Então tenha fé quando Deus diz na sua palavra que há poder para curar a sua enfermidade. Tenha fé quando Deus diz que tem poder para solucionar os seus problemas. Quando encontramos o inimigo em uma fortaleza entrincheirada contra nós, nós precisamos desse tipo de fé para reivindicar a vitória. Quando estiver na maior luta, decepção, né? Estava lá com um moço agora e ligaram para ele: o seu pai infartou agora, juntamos ele do chão aqui, temos levando para o hospital, não sabemos o que aconteceu com ele. Ele disse: bom, então eu vou ter que pegar um voo, pastor, para ir lá ver o meu pai. Eu digo: espera, cara, deixa eles ligar, deixa lá, tu não vai poder fazer nada lá, deixa eles te ligar, deixa ele, vai entrando em contato com a família. Depois fui procurar ele, já tinha ido embora, vindo para Florianópolis, porque tinha que certamente ver seu pai. Quando Deus usou Raabe para ajudar os espias, isso demonstrou primeiro a sabedoria ou a soberania de Deus. Por quê? Porque ele escolheu Raabe e a sua família para ficar guardada, porque essa família resolveu guardar os espias. Aí você vai dizer assim: mas houve uma graça de Deus aqui também, pastor. Claro, por causa da fé dela, de Raabe. Ela diz: olha, na cidade todo mundo não comenta outra coisa, nós sabemos que Deus, vocês venceram os reis tal, vocês passaram o mar vermelho, e agora nós soubemos que vocês estão lá do lado de lá do rio vermelho, do Jordão, e daqui a pouco vocês vão passar, e nós estamos todos com medo. Havia fé no coração dela. Eu sei que Deus vai entregar essa cidade para vocês. E pediu a eles: quando vocês entrarem nessa cidade, eu vou esconder vocês, mas me garantam, jurem para mim que eu e a minha família, vocês vão poupar nós. Ele disse: está vendo esse cordão que você desceu nós pela janela aqui, está descendo nós pela janela? Deixa esse cordão aqui. Se vocês estiverem aqui dentro de casa, não vai acontecer nada, nós vamos cumprir a palavra, se você não nos deletar. Aí diz a palavra de Deus que quando caiu os muros, a casa de Raabe pelo menos não caiu, ficou intacta. E Josué disse: vão lá e tirem a Raabe de lá. Mas quem era Raabe? Raabe era uma mulher, segundo aqui os relatos da Bíblia, ela era uma mulher que vendia o seu corpo, era uma profissional da prostituição. Mas o que me chama a atenção é que a graça de Deus, pela fé dela, acreditando que Deus estava com esse povo que ia resolver, Deus resolve poupar ela. Oh, glória a Deus! Então agora a Raabe, ela entra também aqui na galeria dos heróis da fé. Aparece uma mulher chamada Raabe, que depois foi ali a descendente dela, Jesus descendeu dela. Que coisa maravilhosa isso aqui. Deus frequentemente, Ele escolhe homens que não têm confiança em suas próprias habilidades para fazer a sua obra, porque Ele é fortalecido na fraqueza. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então Deus aproveita. Deus disse para ele, Paulo estava com um espinho na carne, orou 3 vezes e não aconteceu nada, Deus não respondia para ele. Ele disse: o meu poder te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esses versículos referem-se a homens de fé listados aqui. E no versículo 38, aqueles homens que agradam a Deus, frequentemente desagradam o mundo. Quando você faz um propósito de agradar a Deus, vai desagradar o mundo vai ficar contra a sua atitude. Depois no versículo 39 e 40, encerrando aqui, os membros da galeria da fé não receberam o Messias prometido. Então veja, pense comigo, o nosso relacionamento com Deus ainda é melhor do que o deles. Por quê? Porque nós podemos nos aproximar de Deus por meio de Jesus. Eles era só uma fé, acreditando que viria o Messias, e agora já veio o Messias para nós, e nós podemos se aproximar de Deus através de Jesus. E o que me chama a atenção aqui na galeria dos heróis da fé, o que se diria de Daniel, daí ele vai citando ali, de Elias e de tantos outros que não apareceram aqui na galeria da fé, que foram homens de Deus que tiveram fé.
que poderiam estar aqui. E quem sabe na eternidade vai aparecer homens de fé de Florianópolis, mulheres de fé de Florianópolis, que eu não consigo enxergar, que o seu vizinho do lado não consegue ver, mas você é alguém que acredita demais em Deus. Como dizia o pastor Messias, eu me amarro em Deus. E é assim que nós temos que ter essa fé em Deus. Deixa eu orar por você, para que Deus te dê esse acrescentamento na tua fé.